Mas aqui já identificamos que o significado, o tempo que está acontecendo é lá quando Jesus nasce e Satanás está usando o Império Romano para matar o Messias. Ok? Muito bem. Vamos avançar então? Agora vamos para o verso 5. Nasceu, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Isso aqui é uma referência lá de Salmos, que o Messias viria e faria isso, tá? Então aqui claramente uma referência. E diz o seguinte, seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quando que Jesus foi arrebatado ao céu? Quando foi? Que ano? 31 e meio, né? Tem uma diferença do calendário ali. Interessante, Jesus ele viveu 33 anos, mas ele morreu no ano 31 e meio. É por causa que tem um erro ali, tá? Tá vendo? Mais um marco temporal. Satanás tentou matar o Messias, só que o Messias, ele entregou a vida, tomou ela de volta e fez o quê? Subiu o céu. Ok? Aí, como o dragão não consegue pegar o filho, ele vai atrás de quem agora? Do povo de Deus. Continua o texto. Verso 6, diz assim, ó, capítulo 12, verso 6. Diz assim, a mulher, o povo, o que ele fez? Ó? Porém, fugiu para onde? O deserto. Onde Deus havia preparado um lugar, presta atenção, aqui é Deus que está preparando um lugar para proteger. Então diz assim, ó, preparado um lugar, deixa eu ver aqui, para que nele a sustém durante 1260 dias. Em profecia, dia, isso você vai encontrar em Ezequiel, em Números, que cada dia a gente conta como se fosse um ano. Então, se são 1260 dias, ou seja, são quanto? 1260 anos. É um período onde Deus preserva esta mulher, para que Satanás não destrua, porque a ira dele era tanta que ele queria literalmente destruir. Então Deus protege a igreja, protege os seus por 1260 anos. E é interessante que nesse período de proteção, a igreja foi se corrompendo, mas Deus sempre preservou a verdade viva, até hoje. É que depois Satanás mudou de estratégia, ele parou de perseguir e matar. Porque ele percebeu que quanto mais matava, mais crente surgia. Então falou, opa, muito bem, vamos avançar. Agora chegamos no que acontece quando o filho é arrebatado e nesse momento que ele sobe ao céu. Aí nós temos o verso 7. Então, na sua versão está assim, né? E houve batalha no céu, houve peleja no céu. Na minha diz assim, ó. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Aí alguns perguntam, essa luta foi simbólica, literal? A palavra aqui de lutar, guerra, né? No caso é apólogos, que vem de polêmica, a palavra que vem de polêmica. Porque existe uma rincha entre Satanás e Jesus. Na verdade, é Satanás que tem rixa contra Jesus. Que Satanás não compreende que Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Isso é uma outra história para a gente contar em algum momento. Mas aqui então tem Satanás, que é o líder dos demônios, guerreando contra quem? Miguel, que é o líder, o arcanjo, o chefe de quem? Dos anjos. Nós, adventistas, acreditamos que este Miguel é um título de Cristo. Miguel, ele não é uma criatura, ele é o Criador. Mas quando ele está em batalha, quando ele está liderando os anjos, ele está na posição de líder dos anjos, chamado de arcanjo. Arcanjo é uma posição, é um título. Miguel é um nome. Eu tenho um vídeo no canal explicando sobre isso, né? Há mais de 26 anos eu sei o que é subir num púlpito e pregar a palavra de Deus. Eu sei das dificuldades de montar um sermão para que ele seja relevante para o nosso público. Pensando nessas dificuldades, eu produzi um pack com mais de 20 sermões. E não é qualquer tema, qualquer assunto, é sobre o livro do Apocalipse. É 1 GB de material que você vai ter ali o texto do sermão, você vai ter o PDF e também o PowerPoint para você apresentar. São imagens realistas, imagens que ilustram muito bem o livro do Apocalipse.
E todo o texto, todo o sermão é fundamentado na palavra de Deus, com citações de teólogos conhecidos e renomados na área de teologia bíblica. Vou mostrar agora aqui na tela para você os materiais que este PEC possui. Olha aqui, gente, estamos aqui na pasta, você vai poder baixar todo esse material. São 23 sermões. Eu já separei aqui uma pastinha para a gente poder ver juntos aqui, ó. O número do diabo, né, o 666. Então tem aqui o texto, como eu falei para vocês, o PDF, tem aqui o PowerPoint e geralmente eu mando uma imagem aqui ilustrativa para você. Deixa eu abrir o PowerPoint aqui desse tema. Tá aqui, gente. Olha as imagens, a qualidade de cada uma dessas imagens. Como isso vai poder ajudar de maneira poderosa a tua igreja local. E claro, para você, como facilita a sua apresentação. Esse aqui é um dos materiais, né? Deixa eu mostrar um outro sermão aqui, ó, sobre o trono de Deus. Olha que interessante, baseado no capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Todas as informações, imagens, para poder ajudar na compreensão da apresentação do tema. Olha cada imagem linda, perfeita, gente. Com certeza você vai ter facilidade de apresentação. E também tem o texto. Olha aqui o texto com o texto base, também a introdução do tema, as informações, as gavetas dos sermões, as citações teológicas, para você poder conferir aí na Bíblia, todo passo a passo aqui e também, claro, conclusão e apelo para você poder fazer. Então, um material rico, teológico, bíblico, com temas profundos sobre o livro do Apocalipse. Então aproveite a oportunidade, porque são quase 6 meses de pregação sobre o livro do Apocalipse. Tenho certeza que você vai crescer em conhecimento e a tua igreja será abençoada com esse conteúdo profundo e bíblico. Então não perca mais tempo, clica aqui no botão, adquira esse material e abençoe as pessoas com a palavra viva. Enfim, houve então essa batalha. Só que aí acontece o seguinte, saíram na pancada? Eu acredito que não foi assim. Senhor Lúcifer, então, o senhor está aqui, então não deu certo, você perdeu, não deu. Jesus morreu, venceu, Deus aceitou o sacrifício dele, provou para o universo que a lei é perfeita, que é possível guardar, que o ser humano só caiu porque quis. E que, claro, você ajudou, você enganou eles, por isso que eles caíram. Então assim, por favor, você pode sair do céu? Vocês acham que foi assim? Meu Deus do céu. É coincidência de ter, depois que o homem pecou, Deus pediu para que colocasse 2 querubins lá vigiando que árvore? A árvore da vida. E colocou, e os anjos estavam lá de boa. Eles tinham o que na mão? Espadas. Então existe uma batalha. Eu creio que houve uma batalha na pancada mesmo. Eu creio. E aqui tem uma coisa bonita, né? Tão profunda, não dá para dizer. Porque assim, ó, não existe batalha quando Deus entra em cena. Porque não tem como, para haver uma batalha ou uma luta, precisa de 2 seres com os mesmos ou semelhantes poderes. Não tem como eu guerrear contra essa pequena. Não existe batalha, existe massacre. Então quando Deus pensa em lutar, acabou a batalha, porque ele ganha. Não existe ninguém que pode, ao menos, guerrear. É um elefante com uma formiga. Aqui que está a beleza. Cristo, Miguel, quando ele entra em batalha como se fosse um dos anjos. Ele se submete. Olha que coisa bonita. Miguel poderia matar Satanás, sim ou não? Sim. Por que não matou? Porque ainda o plano da redenção não estava completo. Jesus poderia ter feito assim, ó, e acabava Satanás. Mas Jesus, ele se rebaixa para poder expulsar Satanás. Porque se ele luta como ele é, acabou a batalha. Então, Satanás ele é expulso do céu. O que eu estou construindo aqui para vocês? Que esta batalha aqui, ela aconteceu quando? Quando? Vamos ler o texto?
diz o verso 10. Não, vamos terminar o verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, diferente da primeira. Da primeira ele que trouxe. Agora ele foi expulso. Perceberam a diferença do detalhe? Agora o verso 10. Então ouviu uma voz forte do céu proclamando: agora veio o quê? Salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de quem? Em que momento Jesus recebe tudo isso que está falando o texto? Antes da cruz? Somente depois? Lembra que depois ele desce e fala: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Vão e pregam o evangelho. Então, esse momento, os versos 7, 8 e 9 e o 10, aqui essa batalha é após a cruz. Quando Satanás viu que Cristo morreu, ele falou: peraí, agora eu sou dono da quebrada. Agora eu tenho direito. Eu já tinha roubado de Adão e Eva o domínio dessa terra quando enganei eles e eles me aceitaram. Porque quando o homem pecou, é como se estivesse falando assim: Senhor, a gente não vai querer obedecer você, a gente vai obedecer Lúcifer, ou o diabo, o encardido. Então Satanás de alguma maneira tinha uma representatividade nessa terra. Olha que loucura. Sabe quem representava o ser humano no céu, nas reuniões celestes? Sabe quem representava nós diante de Deus antes da cruz? O acusador. Ele subia lá: fulano, o Jó. A Jó serve o Senhor por causa disso. O acusador. Queridos, hoje não temos mais acusador. Deus não ouve mais as acusações de Satanás sobre você. Agora tem irmão, não sei se aqui tem, que quer pegar esse papel do diabo. E fica acusando os irmãos. Você viu lá, pastor? Foi em tal lugar, irmão, lá. Olha aquele lá, sem vergonha. Você viu a roupa da irmã lá? Olha isso aqui, olha aqui. É o diabo. O diabo já não faz mais isso, mas o irmão quer fazer. Hoje, o nosso representante diante de Deus é Jesus Cristo, o homem. O homem Deus. Né? É fantástico isso. É maravilhoso. Então, não fique se acusando. Porque acusar é papel de quem? Do diabo. Pecou, querido. Eu costumo dizer, não são teus pecados que vão tirar você do céu, mas a sua rejeição da graça. Sabe como você rejeita a graça? Caiu em pecado. Cai em pecado. Ai, estou perdido. Ai, pequei de novo. Ai, caí de novo. Ai. Aí você fica parecendo um palhaço na rua com aquelas bolinhas para ganhar grana. Fica assim, com o pecado na mão. E não pede perdão, fica ali, se remoendo. E quando você fica nessa neura, você está dizendo para Jesus o seguinte: o meu pecado é tão grande, Senhor, que o Senhor não pode perdoar. Porque mais uma vez eu pequei. Então o sacrifício de Cristo não é tão suficiente, porque o meu pecado, olha... Aí fica naquela neura. Então, a tua contribuição para o plano da redenção, sabe qual que é? O teu pecado entrega o pecado. Não fica segurando. Porque ele fala assim: filhinhos meus, eu escrevo isso para não pequeis, para não pecar. A cruz não é um avará para você pecar, não é isso. Mas o problema nosso, escuta isso com muito carinho, o problema nosso hoje não são nossos pecados, porque eles foram pagos na cruz do Calvário. Deus, ele já não leva mais em conta. É até estranho o que eu estou dizendo para você, mas é pura verdade. Porque o problema do pecado foi solucionado uma vez por todos. Tetelestai, está consumado. Vocês estão entendendo? Agora o que está em jogo é: eu aceito o perdão ou fico fazendo graça? Veio de receber a graça verdadeira. Percebe a diferença? O problema não são pecados. O problema é quando eu não acredito na graça. Nossa, mas você viu o pecado aqui? Nossa, esse aí está perdido, esse foi embora. Isso aí, olha onde ele foi, olha o buraco. Não existe lugar nesse mundo que Deus não possa te encontrar. Creia nisso, se liberta dessa culpa. Jesus te perdoou e você não se perdoa. A vida cristã é vida de alegria. Vocês perceberam? Eu sempre solto uma piadinha aqui, porque é alegria. Se não tiver alegria e graça, para que ser crente? Fala para mim. Porque depois a gente vai ficar a eternidade junto. Aí vai ser uma chatice. Eles estão entendendo? Então se liberte. É claro, uma vez salvo,
Nós vamos caminhando, vai cair, você não vai planejar pecado, não é assim que funciona. Um salvo não se planeja para pecar. Mas com o andar com Jesus Cristo, Ele vai tomando a tua vida, o teu coração vai sendo transformado. Aí não precisa do irmão ficar pegando no teu pé para largar isso. Você mesmo vai largando. O Espírito vai conduzindo cada um de vocês. Eu sei que tem uns irmãos que têm dificuldade de entendimento, aí tem que alguém ir lá explicar, ensinar. Mas a maioria de vocês são adultos e entenderam que tem coisas que não são para fazer. Não precisa dos outros estar falando. Porque o Espírito já fala o teu coração. Entende? Então, o problema não são os pecados, o problema é quando a gente rejeita a graça. Muito bem, vamos avançar. Então entendemos aqui que essa segunda batalha, porque a primeira está lá no capítulo 12, verso 4. Outra referência para a primeira expulsão, chamamos assim. Ezequiel, capítulo 28, é isso? 28? Ali está uma referência. Isaías 14, que diz que Satanás queria colocar o trono dele, lembra? Acima do Altíssimo, como caísse, ó, estrela da manhã, tal, enfim. Então vamos avançar. Agora diz que ele foi expulso, estou no capítulo 12, e aí vamos ler o verso 12. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que nele habitam. Então olha só, o céu agora está em paz. Mas aí a voz diz o seguinte: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio do quê? Fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Naquele momento, a cruz do Calvário foi colocado um selo de validade na testa de Satanás. E cada dia que passa, ele está morrendo. E já, em nome de Jesus, o mal vai ser exterminado. É um pouco mais. Nossa, pastor, mas um pouco tempo lhe resta? Mas, nossa, mas faz 2000 anos isso? Mas 2000 anos comparado ao quê? Então é pouco tempo. Né? E outra coisa, eu ouvi um dia um pregador falando que isso abriu minha mente. A gente fica falando, Jesus está demorando para voltar, Jesus está demorando para voltar. Você nunca espera mais do que uma vida o retorno de Jesus. O máximo é 70 anos, 80, 100. Está reclamando que isso é muito tempo? Olha só que absurdo. A gente reclama de barriga cheia.